Quem tem sede e fome pela palavra? Glória a Deus. Então, quero compartilhar com vocês algo que o Senhor ministrou no meu coração ainda hoje. Eu perguntava para Deus nessa tarde, enquanto eu limpava a minha casa. Pode se assentar? E o Senhor falou para mim que hoje é uma noite profética. E é tão lindo quando a gente confia em Jesus, que enquanto a pastora estava aqui ministrando ao subir, ela falou o texto que eu ia pregar. Então eu falei, Jesus, obrigada, porque é confirmação aquilo que o Senhor ministrou no meu coração nessa tarde. E eu tenho certeza que hoje você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Eu quero saber se tem mulheres que creem aqui nessa noite. Hoje é uma noite profética. Profética. Hoje mulheres vão sair daqui recebendo o seu milagre. Então, se você tem fé para receber o seu milagre, levanta suas duas mãos aos céus e fala, Senhor, eu recebo, eu creio em nome de Jesus. Eu vou receber e vou viver o meu milagre em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Hoje eu quero ministrar em cima de um texto que o tema é quando o problema é maior do que eu. Mas não é maior do que o meu Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. 2 Reis 4, 1. Todas acharam? O texto vai dizer assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for se enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Em nome de Jesus, até aqui, eu creio em milagres. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque já podemos sentir a Tua presença sobre este lugar. Aqui está a Tua palavra, Senhor, que é tão poderosa para curar, libertar, transformar, Senhor. Senhor, hoje nós abrimos o nosso coração, Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti. Colocamos, Senhor, as nossas dores, as nossas angústias, Senhor. Tudo aquilo que tem almejado a nossa alma, Pai. Senhor, nós rasgamos o nosso coração diante de Ti. E nessa noite nós queremos Te convidar, Senhor, a fazer parte conosco dessa mensagem, Senhor. Assim como um vaso na mão do oleiro, assim nós queremos ser diante da Tua presença, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Senhor, ministra aos nossos corações, Pai. Que nós podemos ser quebrantadas, que nós podemos ser moldadas por Ti. Hoje eu tenho certeza que numa sexta-feira entrou mulheres aqui sedentas por Ti, mulheres que têm fome da Tua presença, mulheres que querem mais de Ti, Senhor. Então vem sobre este lugar, essa casa é Tua, Senhor, as nossas vidas é Tua, Senhor. Vem sobre este lugar, Senhor. Toque em nossos corações, que mulheres sejam curadas nessa noite, transformadas, Senhor. Senhor, visita cada coração aqui, Pai. Talvez você entrou aqui hoje com teu coração angustiado, mas eu sei que o Senhor vem com teu bálsamo sobre nós. E nessa noite, Senhor, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem sobre nós. E nessa noite nós já levantamos as nossas mãos para Te agradecer pela oportunidade de poder estar na Tua casa, Senhor. Porque nós Te amamos e nós Te desejamos em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. O texto ao qual lemos, narrado por Jeremias, conta-nos a história de uma mulher
E é tão interessante que esse mês a gente está celebrando um mês da mulher. Então eu quero falar hoje ao coração de você sobre uma mulher que vai nos inspirar. Uma mulher que marcou a sua geração. E eu disse isso na minha igreja, no outro culto de mulheres que teve. Eu falei assim, as nossas referências como mulheres de Deus, nós precisamos se basear na Bíblia. Hoje, devido às nossas redes sociais, a gente se baseia em tantas outras mulheres, mas aqui está a nossa maior referência. São mulheres que vão nos influenciar. E hoje eu quero falar sobre uma mulher. Nós não sabemos muito sobre a sua identidade, pois as referências que temos sobre ela é que ela era uma mulher viúva. O seu marido havia morrido. Então, quando eu vejo a história dessa mulher, nós vemos aqui que o provedor da casa morreu. O sacerdote da casa já não estava mais presente. O pai da família já não estava mais presente em seu lar. Aquela mulher era uma mulher considerada viúva. Se já é difícil ser viúva no século 21, imagina ser viúva naquele tempo. Pensa comigo aqui, naquele tempo, milênios de anos atrás, aonde a mulher não tinha vez, ela não era inserida no mercado. A mulher era servida apenas para cuidar de casa e dos filhos. A mulher não tinha pensão, a mulher não tinha Bolsa Família, a mulher não tinha nada. E agora essa mulher estava se deparando com um luto dentro de casa. E para piorar, chega um problema em tua casa, um problema que vai ser muito maior do que ela. Se já não bastasse ela ter enfrentado um luto, agora ela vai chegar e viver um outro nível de problema. E eu quero que você diga assim comigo, credores. Havia uma dívida a ser paga. O texto vai dizer para a gente que os credores bateram na porta da sua casa. E a notícia foi, se você não pagar as dívidas, os teus filhos serão levados como escravos. Uma dívida que não podia ser paga, ela não tinha condições alguma para isso. E sabe o que nós reparamos aqui nesse texto, quando vamos nos aprofundar? A Bíblia não cita que ela tinha um parente, que ela tinha um amigo, ela tinha alguém que poderia lhe ajudar. Mas é tão lindo que logo nós entendemos que ela estava diante de um problema que era maior que ela. Muito maior do que ela. Se já não bastasse perder o seu marido, agora ela estava à beira de perder os teus filhos, que era tudo que ela tinha. Tudo que aquela mulher tinha naquele momento era os teus filhos. Ela já estava enfrentando o vazio de não ter um marido. E agora eu imagino o desespero daquela mulher em falar, Senhor, os meus filhos não, Senhor. Os credores estão dizendo, eu vou levar os teus filhos. E o direito dele a lei é assim naquele tempo. Não paga, os teus filhos vão pagar com o serviço. Isso era a lei daquele tempo. Ela não tinha como questionar isso. Os filhos seriam como escravos, seriam comprados e a dívida seria paga. Mas o que é mais impressionante, que me chama a atenção aqui nesse texto, é a postura dessa mulher diante de um problema. Diante de um problema que era muito maior do que ela. Mediante a isso, a Bíblia vai dizer que quando ela estava com um problema, que não estava mais do alcance das tuas mãos, a Bíblia diz que ela vai procurar o profeta. Cutuca essa pessoa do seu lado e fala assim para ela, procura a pessoa certa. Isso. Naquele tempo, os profetas eram a representação do próprio Deus na terra. Era a representação onde Deus falava com os homens através dos profetas. E ali se manifestava Deus como Ele queria se manifestar. Então aquela mulher de imediato, ela procura o profeta. O profeta, como eu disse para vocês, era como uma ponte entre Deus e o homem. E aquela mulher me ensina aqui nessa noite que a primeira coisa que ela vai fazer, ela chega até o profeta. E eu imagino aquela mulher desesperada. Imagina comigo aqui esse cenário, ela chegando até o profeta de Deus e dizendo assim, olha, eu preciso de ajuda. O meu marido, o teu servo, morreu. Um homem de Deus, temente ao Senhor. E agora um credor vai até minha casa e quer levar os meus filhos como dívida, da qual preciso pagar.
E eu imagino aquela mulher desesperada. Ela chega até o profeta em desespero. Literalmente ela não sabe o que fazer. Mas sabe o que essa mulher me ensina? Ela não sabe o que fazer, mas ela sabe a quem recorrer. Muitos momentos da minha vida e da sua vida nós vamos parar, debater de frente a algum problema que é maior do que eu e você. E quem nós vamos recorrer? Essa mulher recorreu ao profeta e ela corre ao Senhor, em direção ao Senhor. E sabe o que é tão lindo que eu aprendo aqui? Que quando eu olho para a minha Bíblia, eu vejo Maria cheia de sabedoria. Quando o vinho da festa de casamento acabou, ela recorreu a Jesus. Jó, no pior momento da sua vida, ele vai clamar a Jesus. No pior momento da vida de Jó, ele sabe a quem recorrer. A mulher sunamita, quando estava diante do teu filho morto, ela vai até o profeta e fala: o meu filho morreu. A filha de Jairo, quando estava à beira da morte, Jairo vai até Jesus, ao encontro de Jesus, e fala: minha filha está à beira da morte, eu preciso que o Senhor vai ter a minha casa. Homens de Deus e mulheres de Deus que entenderam que precisa procurar a pessoa certa. Quem você tem recorrido nos momentos mais difíceis da sua vida? Faça uma reflexão no teu coração. A quem você tem recorrido? A quem você tem pedido ajuda no momento de aflição, de dor, de desespero? A quem você tem pedido ajuda? Mas sabe qual é o nosso maior problema? Muitas vezes queremos buscar ajuda no endereço errado. Ouvir conselhos de pessoas erradas. Então, cutuca essa irmã que está do seu lado aí, mas não fala de qualquer jeito. Você vai falar como uma profeta de Deus e vai falar assim para ela, aponta o dedo de profeta sobre a vida dela e fala assim: para de bater em portas erradas. Isso, fala para ela. Para de bater em portas que não trará soluções. Para de se comunicar com quem não tem respostas de Deus. Procura as amigas de Deus, as mulheres que têm vida com Deus, mulheres de oração, mulheres que vão te dar a direção certa. Não é aquela amiga que quando você procura e fala: olha, eu estou em crise no meu casamento, e ela vai falar: larga esse marido. Não, você precisa encontrar amigas de Deus que vai falar: olha, lute pelo teu casamento. Não desista, persevere, seja uma mulher resiliente. Tem mulheres que leva o problema para uma amiga do trabalho que não conhece a Jesus, não tem os princípios, não conhece, e você é uma serva de Deus, e você tem recorrido a quem? Você tem pedido conselhos a quem? A quem você tem emprestado os teus ouvidos? A quem você tem aberto o teu coração? Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos andar com mulheres de Deus, mulheres que estão no mesmo propósito que você. Não empreste os teus ouvidos, porque quem ouve, aquilo que você ouve determina a sua direção. Então cuidado com quem você nomeia ser confiável. Muitas vezes você acha que aquela amiga é confiável, mas ela não é confiável, porque Deus ouve aquilo que você não ouve. Deus sabe aquilo que você não sabe. Agora só um entre aspas aqui para você entender. Não que você não possa compartilhar as dores, você deve. A própria Bíblia diz: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Mas você tem que saber recorrer à pessoa certa. Na psicologia, o ato de você desabafar, o ato de você abrir o coração, o ato de você colocar para fora as suas emoções, é como se você quer desacelerar aquele declínio emocional que está te aprisionando. Mas você precisa abrir o coração com a pessoa certa. Então, se você está passando por um problema, em vez de você procurar a pessoa errada, procura uma ajuda médica. Procura um psicólogo. Tem gente que acha que procurar um psicólogo, um terapeuta, porque a pessoa é doida. Não é doida, tá bom, gente? Eu estou me formando em psicologia, então muitas vezes nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Isso traz cura para a nossa alma. Então a gente precisa ouvir a pessoa certa. Provérbios 18:1, quem procura se isolar busca interesses egoístas
e rejeita os bons conselhos. Olha que Provérbios vai dizer aqui para mim. Bons conselhos. Fala assim para mim, bons conselhos. Novamente, para vocês entenderem, bons conselhos. Os bons conselhos que eu estou frisando aqui para você, não é ouvir o que você quer. É ouvir o que você precisa ouvir. Muitas vezes, uma amiga que te ama, que te valoriza, quer ver você crescer, romper, viver o melhor dessa terra, ela vai falar o que você não quer ouvir. Ela vai falar, você está errada, você precisa melhorar como esposa, você precisa ser uma mulher assim, você precisa mudar assim, porque uma amiga de verdade fala o que você precisa ouvir. Não é o que você quer ouvir. Então você repare aqui que essa mulher, ela procurou ajuda certa. Ela foi até o profeta, porque ela reconhece que aquilo que saiu do seu controle, não saiu do controle de Deus. Por isso que ela procura a pessoa certa. E talvez você vai falar assim para mim, Bissa, me prova que essa mulher confiava que Deus estava no controle. Agora eu vou mostrar o tamanho da fé dessa mulher. Sabe onde eu vou provar para você? Nenhum momento desse texto essa mulher vai murmurar. Ela estava em um momento crucial da sua vida em perder tudo o que ela tinha. Mas ela não murmurou, ela não questionou. Diante de um problema muito maior do que ela. Aí sabe o que acontece comigo e com você? A primeira crise no casamento, a primeira crise no trabalho, você murmura. Você fala, eu não aguento mais esse marido está achando que eu sou escrava dele. Você murmura de tudo, a gente murmura de tudo, a gente tem um péssimo defeito. Murmura do trabalho, murmura dos filhos, murmura do marido, murmura de tudo, a gente reclama. Reclama ou não reclama? É só eu que reclamo aqui? A gente reclama de tudo, nós somos especialistas em pôr defeito em tudo. Essas somos nós. Essas somos nós. Nós reclamamos. Tudo a gente quer reclamar, a gente põe defeito, a gente fala, Senhor, está difícil, Senhor, porque o Senhor permitiu eu viver isso, Deus, está tão difícil, porque o Senhor fez isso comigo, Senhor. A gente questiona Deus, a gente põe a Deus à prova, a gente fala, Senhor, mas eu sou tão fiel a Ti, Senhor, eu tenho buscado a Ti, Senhor, eu tenho feito o meu melhor. Por quê, Deus? Não, essa mulher não murmurou em nenhum momento. Nenhum momento essa mulher murmurou. E o Senhor ministrou meu coração dizendo, Luana, diante de um problema, você pode ser dois tipos de mulher, a pessimista ou a otimista. Quem que você é? Quando a crise chega lá na tua casa, você prefere ser uma mulher que vai adorar, que vai descansar e confiar, ou você vai ser uma mulher murmuradora? Será que diante de uma crise que chegou até a sua casa, talvez você está vivendo uma crise financeira, uma crise no trabalho, uma crise conjugal, o que você vai fazer? Você vai se dobrar aos pés do Senhor e você vai adorar o Senhor, porque você sabe que essa crise ela é passageira na tua vida. Ela não é dona, ela é inquilina na sua vida. Ou você vai ser uma mulher murmuradora e falar, Senhor, eu não aguento mais, eu quero abandonar, eu não aguento mais, eu levanto a bandeira branca e desisto. Quem vamos ser em momentos cruciais na nossa vida? Que tipo de mulher temos sido? A otimista ou a pessimista? Só tem dois tipos de mulheres, a sábia e a tola. É aquelas mulheres que esperam que alguma coisa aconteça ou aquelas que provocam alguma coisa acontecer. Eu não sei que tipo de mulher você é, mas eu tenho certeza que aqui na Farol tem mulheres que esperam no Senhor, oram aos pés do Senhor e mulheres que nessa noite vão provocar o seu milagre. Você vai sair daqui hoje com a tua fé lá em cima e falando, Senhor, eu confio no meu milagre e eu vou provocar o meu milagre. Mulheres sairão daqui nesta noite em nome de Jesus, provocando o seu milagre. Quem aqui não tem um milagre para viver? Eu tenho vários. Todas vocês têm um milagre para ser vivido. Todas nós. Então hoje eu vim falar com pessoas que estão lidando com problemas maiores do que você. Essa mulher aqui, olha para ela dentro da casa dela, ela só tem os filhos, correndo o risco de perdê-lo. O que ela faz?
ela chora, se desespera, se apavora? Não. Porque problemas maiores do que nós evidenciam a nossa pequenez. Você já percebeu? Que quando o nosso problema chega e é aquele problemão, a gente se sente assim, ó, pequenina diante do problema. Porque problemas maiores do que nós traz para nós uma sensação de impotência, não é verdade? A gente fala, Senhor, eu não sou capaz de passar por isso, Senhor. Eu não aguento, Deus. Quem aqui nunca se trancou no quarto e fala, Senhor, eu preciso de um socorro, Deus. A gente se sente tão pequenininha. Quem nunca se sentiu assim? A gente se sente assim diante de um problema. Mas eu vim nessa noite dizer que o maior cenário para se viver milagre, o maior cenário, recebe essa palavra, o maior cenário para se viver milagre é diante de um grande problema. Você só vai viver o teu milagre quando você entender que esse problema, ele vai te impulsionar para você viver o seu milagre. Não existe milagre sem dor, não existe milagre sem problema, sem dificuldade, sem crise, sem tempestade. Todo milagre, anote isso para você nunca esquecer, todo milagre antecede a um problema. É verdade ou não é? É verdade ou não é, gente? Todo milagre, às vezes você passa numa prova, tem vezes que eu falo, Senhor, eu acho que o Senhor vai me entregar algo muito grande, viu? Porque que prova é essa que eu estou passando, Deus? Eu falo, meu Deus, tem algo grande vindo do céu para a minha vida, não é possível. Você não vive milagre no conforto da tua casa, vivendo tudo aquilo na paz de Deus, não. Quando você for receber o milagre, a tua cura, aquilo que você tem orado, você vai se deparar com um problema muito maior do que você. Muito maior. Quanto maior for o seu problema, maior será o seu milagre. Muito maior. Muito maior. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um mar vermelho. Era muito maior do que Moisés, gente. Era ou não era? Um homem diante de um mar vermelho. Mas o que Deus fez ali, o milagre, foi muito maior. Muito maior. Quem era Davi diante do gigante, gente? Um pequenino, pequena estatura. E Deus fez o milagre. Então, muitas vezes nós nos deparamos com isso. O que era aquela tempestade quando os discípulos passaram por ela? O milagre estava antecedendo o que Deus tinha para entregar na vida dela. Aquela mulher, ela confiou, e eu só esqueci de falar que para Deus não tem problema grande, médio e pequeno. Porque Deus não tem tamanho, Deus é imensurável. Aquilo que aos teus olhos você olha e diz, Senhor, não é possível, Deus. Eu não vou conseguir, para Deus isso é pequenino. Porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida, você não vai entender, você não vai saber explicar. Você só vai viver o teu milagre. Aquilo que aos teus olhos é impossível, para Deus não é. Aquilo que você fala, Senhor, não tem cura, para Deus tem cura. Às vezes o médico deu o diagnóstico médico e diz, olha, não tem cura. Para Deus tem cura sim. Nós não servimos um Deus pequenino, nós servimos um Deus imutável, um Deus poderoso, que é fiel, que é maravilhoso, que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. E a palavra dele não falha. Talvez você entrou aqui hoje enfrentando um problema maior do que você. Talvez você entrou aqui hoje com o teu coração aflito. Talvez você entrou aqui hoje cheia de opositores, em lágrimas. Talvez nem era para você estar aqui. Só Deus sabe como está o teu coração. Mas foi o Senhor que te trouxe nessa noite. Foi o Senhor que te alcançou. Foi o Senhor que te trouxe no lugar certo. Muitas vezes o adversário tem dito para nós, você não vai conseguir sair desse cenário. Mas fica tranquila, você pode não ter o que fazer. Muitas vezes não temos mesmo, mas eu vim te lembrar que você tem uma porta para bater. E você veio bater na porta certa nessa noite. Você veio recorrer à pessoa certa. Jesus já está aqui. Hoje você veio ouvir a pessoa certa. Hoje você veio buscar a pessoa certa. Hoje você veio no lugar certo.
Hoje você poderia estar em tantos outros lugares, mas hoje você escolheu estar na casa de Deus, buscando a Deus. Hoje você poderia estar na casa da amiga, na casa da mãe, do pai. Não, mas hoje você escolheu buscar a face de Deus. Hoje você decidiu buscar os céus. As portas podem se fechar para nós, mas as portas do céu permanecem abertas para mim e para você. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Não existe oração que Deus não ouça. Não existe pedido levado até o Senhor que Deus não ouça. Deus, Ele tem ouvido a tua oração, mulher. Deus tem ouvido a tua oração dentro do teu quarto. Quando você entra lá naquele quarto e só você e Deus sabe as lágrimas que você tem derramado. Só Deus sabe o teu coração como entrou aqui hoje. O Senhor sonda o teu coração e Ele sabe. Por isso que é lindo quando Mateus 7,7 diz: peçam-lhe e lhes serão dados, busque e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Então a gente precisa orar sem cessar, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Isso aqui é muito poderoso, porque todos os dias eu acordo com meu coração sedento, eu peço algo para o Senhor. Primeiro eu agradeço, depois eu falo: Senhor, que o meu dia seja abençoado. Senhor, hoje eu precisava disso. E será que nós temos pedido ao Senhor? Será que nós temos levado as nossas súplicas ao Senhor? Então o conselho que eu quero dar para você nessa noite, assim como essa mulher me ensina, não se desespera. Espera o seu milagre. Hoje você vai provocar o seu milagre. Hoje você vai sair daqui uma mulher com equilíbrio emocional em ordem e falando: Senhor, eu vou descansar, eu vou confiar. Em nome de Jesus. Muitas vezes o diabo, sabe o que ele quer de mim, de você? Que a gente fique uma mulher desequilibrada, maluca, com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, vivendo tomando um remédio ansiolítico, faixa preta, mas está repreendido hoje em nome de Jesus, porque hoje vai sair uma multidão de mulheres com as emoções equilibradas, e você vai dizer: o Senhor é comigo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu confio em Ti, Senhor, e descanso em Ti, porque o meu coração acredita que os dias melhores ainda estão por vir. Meu Deus do céu! Pensa na raiva do diabo, gente, quando ele vê uma mulher orando. Ah, meu Deus do céu, o diabo fica louco. Mas ele fica louco, porque diante do problema, em vez de você murmurar, você vai estar nos pés do Senhor orando. O diabo fica louco comigo e com você, quando você está no pior momento da sua vida, onde ele pensa: acabei com a vida dela. Você vai dobrar os teus joelhos, colocar sua boca no pó, e você vai descansar o teu coração, porque você confia em um Deus que é fiel. A gente move montanhas com a nossa oração. Movemos montanhas, não tem nada como mais agradar o coração de Deus quando nós temos o nosso coração sedento ao Senhor, confiando ao Senhor. Não adianta a gente falar que serve a Deus aonde a primeira crise você quer desistir. Não tem como. Mas talvez você vai me dizer assim: bispa, mas eu tenho orado há tanto tempo, eu já orei, eu já jejuei, eu já subi um monte, já fiz promessa, já fiz tudo. Bispo, eu estou orando por aquele homem que tem 10 anos e nada acontece com aquele homem, misericórdia. Aí você fala: olha, estou na prova dando glória a Deus. Oh Deus, eu estou na prova, mas eu estou dando glória a Deus. Quem aqui nunca passou por isso? Você ora. Aí o Senhor falou para mim: Luana, lembra de Daniel? Ele estava diante do Senhor fazendo um pedido. O tempo passou e não teve resposta. O tempo passou e não veio nada, mas de repente, recebe essa palavra no teu coração, mas de repente aparece um ser de branco iluminado para Daniel, e ele vai dizer assim: Daniel, desde o primeiro dia em que você colocou em seu coração e me clamar, eu já desci com a resposta. Muitas vezes você pensa que Deus não está te ouvindo, mas Deus está acolhendo as tuas lágrimas. Ele tem ouvido a tua oração. Não tem oração que pare no teto, não. Ela é alcançada por Jesus. A palavra do Senhor diz que todas as lágrimas derramadas Ele colhe e Ele guarda no seu odre. Nenhuma lágrima derramada diante aos pés do Senhor é em vão.
O Senhor tem colhido as tuas lágrimas, as tuas orações, as tuas súplicas, as tuas dores diante do Senhor. E você ser uma mulher forte, que persevera, que não desiste, que não levanta a bandeira branca. Uma mulher que diz: Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio, eu vou descansar o meu coração, Deus. Eu vou descansar, Deus. Eu vou descansar. Não tem clamor que não alcance o coração de Deus. E deixa eu dizer algo ao teu coração: Deus tem respostas para você. Deus, Ele tem respostas chegando até você. Ah, Jesus, eu sinto a Tua presença aqui, Deus. Deus tem respostas de Deus ao teu coração. Deus está mandando eu dizer aqui para alguém: você acha que Deus não tem colhido as tuas lágrimas? Deus, Ele tem recebido a cada oração que você tem feito. Aquela mulher, ela estava enfrentando agora uma fase de morte e dívida. Estava ou não estava, gente? Mulher forte, hein? Mulher guerreira. Mas sabe o que é lindo aqui? Que ela apresenta a tua casa, a tua dificuldade ao Senhor. Na maior impossibilidade da tua vida, ela vai até o profeta. E o versículo 5 vai dizer assim para nós, que o profeta pergunta para ela: o que você tem em casa? E ela responde: a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Sabe o que é interessante aqui nesse texto? Que para ela uma vasilha de azeite era pouco. Uma vasilha de azeite era pouco. Mas o pouco para ela era o suficiente para Deus recomeçar a tua história. Aquilo que é pequeno aos teus olhos, aquilo que é impossível aos teus olhos, para Deus não é. Aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida é aquilo que já está nas tuas mãos. Você só precisa crer e acreditar. Aquilo que é aos teus olhos: Senhor, não tem jeito, Senhor, é pequeno, será que vai? Vai dar certo. Vai dar certo. Deus continua nos abençoando com aquilo que está em nossas mãos. Sabe o que é lindo? Que Moisés, ele tinha apenas um cajado, mas ele abriu o mar vermelho. Repara que era aquilo que estava em tuas mãos. Davi tinha uma funda, mas derrubou Golias. Pedro tinha uma rede e ele fez uma pesca maravilhosa. Deus vai usar aquilo que está nas tuas mãos. Aquilo que já está nas tuas mãos, aquilo que Ele já entregou para você. O pouco para Deus se torna muito. Eu já vivi isso. Eu já vivi do pouco e o Senhor fez milagre na minha vida. Se eu cheguei aonde eu cheguei hoje é porque eu pude viver o pouco e o Senhor me honrou com o meu milagre. Então muitas vezes você se depara com aquilo e você fala: Senhor, é muito pouco, mas é no pouco que o Senhor vai fazer um milagre. E sabe o que eu aprendo aqui? Que o profeta Eliseu estava ensinando, preste atenção nisso aqui, ele estava ensinando que a provisão de Deus não se limita ao que está nas nossas mãos, mas o que cremos e obedecemos. Tudo aquilo que você obedece e você crê, você vai alcançar. O milagre vai chegar. Essa mulher aqui é uma mulher de fé. Porque o profeta vai dizer para ela assim: vá buscar vasos. E olha que o profeta vai dizer para ela: e busque muitos vasos. O profeta falou poucos ou muitos vasos? Isso nos ensina nessa noite que o derramar de Deus em nossas vidas depende da disposição em preparar o ambiente para o seu milagre. Muitas vezes Deus vai contar com você. Você que vai ter fé. Você já recebeu palavra, Deus falou com você. E cadê a sua fé? Muitas vezes precisa de ação e reação. Deus falou: vai, compra que eu sou contigo. E você faz o quê? Você não compra. Deus fala: entra com os teus pés que eu estou com você. Pode adquirir aquilo que é de vocês e você se limita ao milagre. O profeta disse: vá. Pede emprestado aos vizinhos, mas pegue muitos. Se aquela mulher não tivesse fé, ela ia na vizinha da direita e falava: me empresta um vaso.
e ia voltar para casa dela. Eu imagino aquela mulher andando a vizinhança toda falando: eu preciso de vaso, eu preciso de vaso, eu preciso de vaso, porque o meu milagre vai ser grande. Eu acredito que o meu milagre vai ser grande. E sabe o que essa mulher me ensina? Obediência. Ela crê e obedece. Só vive milagre quem crê e obedece. Fala assim comigo: crer e obedecer. As duas chaves para o teu coração nessa noite: seja uma mulher que acredita, que tenha fé, e seja uma mulher obediente à voz de Deus. Acabou. Duas chaves para você hoje marcar no teu coração: seja uma mulher de fé, uma mulher de ação, que acredita e obedeça à voz do Senhor. Você vai viver o seu milagre. Talvez você entrou aqui hoje, talvez vivendo um tempo de escassez na sua vida. Talvez você está vivendo um tempo sem esperança, sem recurso. Mas Deus quer que você entenda nessa noite que aquilo que é pouco para você, para Deus não é nada. Ele vai tornar aquilo que é pequeno ser grande. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor o que temos, Ele multiplica. Como aquilo que a irmã falou, aquilo que a gente devolve ao Senhor tem que ser como adoração. Você não está emprestando para Deus, você está devolvendo o que é dele. E nada comove mais um coração de Deus quando uma mulher ela semeia ao Senhor aquilo que Deus vai entregar na tua mão. Ele não vai te entregar numa porção pequena, Ele vai te entregar numa porção grande, porque tudo aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida vai ser extraordinário. Muitas vezes você pede algo ao Senhor e o Senhor faz muito mais além daquilo que você tem pedido e orado. Você fala: Senhor, eu queria tanto aquela casa que eu vi. Aí quando você se depara, é uma casa muito maior, muito mais bonita, do jeito que você planejou, com aquela cozinha linda, porque é isso que Deus faz. Deus vai nos surpreender. Se prepare, gente. 2025 é o seu ano. Está chegando o ano da multiplicação sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? O tempo da multiplicação de Deus sobre a tua vida não vai faltar. Não vai ter escassez. Não vai ter nada que vai faltar sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Porque nessa noite tem mulheres que creem e obedecem ao Senhor, em nome de Jesus. E eu imagino aquela mulher, ela obedece o profeta, e ali ela pega o vaso que ela tem de azeite, e ela começa a encher um vaso, começa a encher o outro, começa a encher. Quando chega, ela fala: filho, me traz mais um vaso. E o filho vai dizer assim para ela: acabou. Percebe que o azeite só para de correr quando o vaso acaba. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida só vai acabar quando acabar aquilo que Ele já declarou sobre a tua vida. O Senhor é o Deus que vai fazer além daquilo que você precisa. Aquela mulher, ela recebeu a porção que ela precisava. Aquilo que ela precisava, o Senhor entregou sobre a vida dela. Tudo que ela tinha pedido, tudo aquilo que o Senhor declarou sobre a vida dela. Eu imagino aquela mulher cheia de vasos, mas quando chegou a hora do transbordar de Deus, eu aprendi. Versículo 4. Ela entra na tua casa com os teus filhos e fecha a porta. Quando ela está derramando o azeite, o profeta diz: feche a porta. Talvez essa seja a maior necessidade da pós-modernidade. Fechar a porta. Deixa eu declarar algo aqui sobre a tua vida. Aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida será você, o seu marido e os teus filhos. Aquilo que diz em Mateus 6,6: fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, pois aquele que está em secreto, ele vai te honrar no público. Aquela mulher entendeu que aquilo que ela tinha que viver, o milagre que ela tinha que viver, era de porta fechada. Por que de porta fechada, bispa? Porque depois vão ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Quando eu falo de porta fechada aqui, deixa eu falar algo aqui para você. Porta fechada fala de intimidade com Deus. Você tem intimidade com seu marido de porta aberta? Tem ou não tem? Então por que com Deus tem que ser de porta aberta? Deus queria fazer um milagre dentro da casa dela, onde ninguém podia ver o que Deus ia fazer.
É porta fechada. Muitas vezes Deus vai falar ao teu coração, não é no culto, é lá no teu quarto, no secreto. Deus quer você e Ele, Deus e você. Deus quer falar muitas vezes comigo e com você no secreto. No secreto. Então é interessante que quando todas as vasilhas estão cheias, os filhos dizem, acabou. E eu vou encerrar aqui. Você percebe que eu falei aqui sobre a expressão do derramar o azeite e o azeite só acabou quando o vaso acabou? Isso aqui é muito poderoso. Enquanto tinha vaso, tinha azeite. Porque a fonte que Deus vai derramar sobre a tua vida é inesgotável. Se você soubesse o tanto que Deus tem para fluir sobre a tua vida, através da sua fé, você não mencionaria aquilo que Deus tem para fazer. O milagre veio, mas exigiu ação, obediência e fé. Fala assim comigo: ação, fé e obediência. Meu Deus do céu, se prepara para você viver a melhor temporada de fé na sua vida. Mulheres que vão chegar até a pastora Tauane e vai falar: pastora, eu vivi o meu milagre, eu recebi o meu milagre, eu criei naquela palavra, porque o Senhor fez conforme a minha fé. Assim como diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Como que você quer viver o seu milagre se você não tem milagre? Se você não acredita no seu milagre? E o verso 7 vai dizer assim: ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e paga suas dívidas, e você e os teus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Sabe o que eu quero encerrar hoje dizendo nessa noite? Que essa mulher, ela voltou até o profeta em sinônimo de gratidão a ele. Ela voltou e agradeceu. Muitas vezes, sabe o que acontece? Você vive o seu milagre e muitas vezes a gente se esquece de Deus. Mas essa mulher me ensina que ela viveu o seu milagre, ela contemplou o milagre, mas ela volta e agradece ao profeta. Deixa eu dizer algo para você. E você vai dar um pulo dessa cadeira. Mas você vai dar um pulo dessa cadeira. Você não vai dar um pulo dessa cadeira de qualquer forma. Você vai dar um pulo dessa cadeira cheio de fé, esperança, acreditando no seu milagre. Que esse ano, quando eu falar 2025, é o ano de vasilhas cheias. Você vai dar um pulo dessa cadeira e você vai falar: Senhor, eu creio. Amém? 2025, Senhor, é o ano de vasilhas cheias sobre essa igreja, sobre a vida dessas mulheres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida: você vai viver o transbordar de Deus. O transbordar de Deus. E eu quero saber se nessa noite, talvez você entrou aqui como essa mulher, e você está dizendo assim para o Senhor: Senhor, eu estou diante de um problema que é muito maior do que eu, mas hoje eu quero entregar minha confiança em Ti. Eu quero entregar, Senhor, a minha dificuldade no Teu altar. Eu quero saber se tem alguma corajosa que vai nessa noite reconhecer, que vai levantar as suas mãos e vai falar: Senhor, hoje eu vim buscar a pessoa certa, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. Assim como Ana, quando ela tinha uma impossibilidade, ela foi até o altar do Senhor e falou: Senhor, eu quero um filho. Ana foi até a presença do Senhor e ela falou: Senhor, eu quero um filho. E o Senhor concedeu o desejo do teu coração. Eu quero saber se tem mulheres hoje que têm algo para entregar sobre este altar. Mulheres que vai falar: Senhor, eu não saio daqui sem viver o meu milagre. Eu acredito no meu milagre, Senhor. Eu tenho fé para viver o meu milagre. Eu quero entregar na tua presença, Senhor, o meu milagre, Senhor. Aquilo que é impossível aos teus olhos. Eu quero saber se tem alguma corajosa que vai vir aqui na frente, porque eu quero orar por você. Em nome de Jesus.